Esse experimento trata do equilíbrio estático de forças. O que significa equilíbrio estático das forças? Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Moscon, aqui do CEUNES, Centro Norte da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse é mais um experimento do Laboratório Virtual de Física, que diz as leis de Newton, que se a somatória das forças resultar em uma soma vetorial nula, então os corpos estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, em repouso, porque nós estamos definindo como repouso como sendo estático. Temos um sistema com duas roldanas, um fio fino, tal que a massa dele não seja tão significativa no processo, e pesos nas duas extremidades e no centro. Então é um sistema bidimensional. Está nesse plano aqui que eu estou colocando a mão, sistema bidimensional. Vetorialmente, a soma das forças em qualquer direção deve ser nula se o sistema estiver em equilíbrio estático. Isso é o que se tira das leis de Newton. Em particular, nós vamos utilizar um sistema referencial que nos facilite, que é um eixo vertical e um eixo horizontal. E vamos tentar ver quais são as forças que apontam no eixo vertical, positiva ou negativa, e ver quais são as forças no eixo horizontal, positiva ou negativa, e verificar se realmente essas forças resultam em uma somatória igual a zero. Isso aqui é uma ilustração do experimento real que está aí na mesa. Basicamente, o procedimento é escolher pesos para as três posições já comentadas e, através desses pesos e desses ângulos, nós decompormos as forças. Essa força tem que ser decomposta, essa central, As das extremidades, elas estão no sentido vertical. Então essa força central deve ser decomposta em componentes verticais e horizontais. E, tendo todas as forças devidamente anotadas, somar vetorialmente em Y e em X e verificar se isso realmente, como diz o Newton, se dá zero, se essas somas em cada direção se anulam. Bom, esse experimento ele tem algumas peculiaridades que, se não tivermos atentos, gera resultados que não coincidem com o que a literatura prevê. Vamos citar aqui quais são esses procedimentos. Primeiro, nós temos duas roldanas e essas roldanas estão posicionadas nos eixos e existe atrito ali. Então esse atrito ele pode resistir, oferecer resistência para que o sistema chegue na verdadeira condição de equilíbrio. Esse atrito tem que ser ou eliminado ou de alguma outra forma minimizado. Outro aspecto bastante relevante é a posição deste peso central. Pelo seguinte, vamos colocar numa situação que esse peso central é superior aos da extremidade, levando essa parte central para baixo, ou seja, isso aqui. Então notem o seguinte, as trações nesta configuração, essas trações fazem um ângulo grande em relação à horizontal. E a taxa de variação desse ângulo, em função da variação na altura do peso, é pouco, é mínimo. A gente varia muito a altura aqui do central e o ângulo varia pouco. Isso significa que o valor da tração, numa altura um pouco maior ou na altura um pouco menor, o valor da tração é praticamente o mesmo, não varia muito. Então, como tem um pouco de atrito aqui, a gente vai conseguir deixar o equilíbrio aparente em várias posições diferentes. Está em equilíbrio. Vou suspender um pouquinho, está numa posição diferente, está em equilíbrio. Está em equilíbrio novamente.
Então parece que a condição de equilíbrio acontece em várias situações diferentes, né? Isso aí não é o que a teoria diz, não é o que a literatura diz. Esse erro é devido a pouca variação nas trações em relação com o atrito que está segurando. Ou seja, o atrito é suficiente para sobrepor a várias posições. Fazendo o sistema vibrar, pessoal, literalmente vibrar, dando pancadinhas, esses atritos que estão segurando, eles, pela vibração, eles vão deixando de compor e o objeto tende a ir para o seu estado verdadeiro, né, de equilíbrio. Então essas vibrações conseguem também minimizar o efeito do atrito que está segurando. Tá? Por outro lado, numa situação mais parecida com essa, o ângulo em relação à horizontal é baixo e a taxa de variação desse ângulo com a altura do peso central é alta. Varia pouco o peso, aumenta muito o ângulo. Ou seja, a tração varia muito para pouca variação vertical da posição vertical do peso. Então, nessa situação é mais difícil a gente conseguir o equilíbrio em posições diferentes. Então, parece que aí essa situação é uma situação mais otimizada para a gente realizar os experimentos, tal que essas trações aqui, essas variações de trações são superiores ao que o atrito consegue segurar, certo? Então, ao realizar esse experimento com roldanas, deem preferência para posicionarem esse peso central mais alto possível, claro, mais alto possível, tal que seja possível medir ângulos aqui já não seria interessante. Bom, pessoal, então vamos finalizar um experimento com uma certa composição de força de diferentes pesos. O valor desses pesos ainda será medido no final, a gente vai retirar cada peso desse e vamos levar ao dinamômetro. A ideia aqui é decompor a força no peso central em suas componentes horizontais e verticais, né? Para isso utiliza-se um transferidor. No transferidor a gente consegue, através dos ângulos, projetar as forças na horizontal e na vertical. Bom, aqui apresentamos a segunda configuração. Vocês devem ter notado que na primeira configuração de forças, o peso central estava deslocado ligeiramente para o lado direito de vocês. O que nós fizemos foi inverter os pesos das extremidades. Só uma inversão, ou seja, os pesos são os mesmos, só que foram invertidos. Já notamos uma situação curiosa, né? O peso que estava próximo do lado direito de vocês se deslocou agora para o lado esquerdo de vocês. E o procedimento para a medida é o mesmo, né? Transferidor, projeção das forças e somatório das forças. Uma terceira configuração para o sistema, aqui a gente colocou aproximadamente os mesmos pesos dos dois lados e agora a gente nota que o peso central tende a ficar numa configuração central. Por que configuração central? Porque como tem simetria em relação ao eixo central, provavelmente a gente espera que os ângulos sejam iguais. Isso só acontece se o peso estiver na posição central. Né? Deslocando para um lado, esse ângulo aqui é menor do que esse. Deslocando para o outro, esse é maior que esse. Depois que nós fizemos todas as discussões relacionadas com o experimento de equilíbrio estático de forças, está na hora da gente coletar os dados, né, as informações. Então, nós fizemos 3 montagens. E aqui na tela vocês estão vendo as informações relativas à medida do peso de cada uma das massas que foram dependuradas, os corpinhos de prova que foram dependuradas nessa configuração montagem 1, né? E os ângulos também foram medidos. Infelizmente, colocando o transferidor direto ali no ponto central, correspondente ao ponto onde você tem o pezinho 2 dependurado, nós não conseguimos medir direitinho com o transferidor, então a gente usou o celular para poder ter uma precisão melhor em termos desse ângulo, principalmente pelas raias do nosso transferidor, elas não coincidirem com a linha que está esticada ali no nosso sistema. Então, para você medir corretamente o ângulo, você tem que ter a raia do seu transferidor, ou seja, aquelas linhas que partem do ponto central do transferidor e medem efetivamente o ângulo, e o seu fio coincidindo. Como a gente não conseguiu fazer isso com uma certa precisão,
melhor, foi mais adequado utilizar, no caso aí a gente utilizou um aplicativo para medida de ângulo, certo? Então aqui nós temos as medidas do peso. Então aqui a gente tem o pezinho 1, o pezinho 1, a medida do pezinho 1 está aqui, eu dei um zoom para poder vocês observarem. O pezinho 2 e a medida do pezinho 2 está aqui, e o pezinho 3 e a medida do pezinho 3 está aqui. Então, além disso, nós temos os ângulos. Então, esse ângulo aqui é o ângulo que é formado entre o pezinho 2, que é o pezinho central, e o pezinho 1, que é o pezinho da esquerda. Então, nós temos 41,7. E esse outro ângulo aqui é formado entre o pezinho 2 e o pezinho 3. No caso, o aplicativo, ele media a partida horizontal inclinando para, no caso aqui, para a esquerda. Então, como a gente inclinou para a direita, ele mediu 360 menos o ângulo. Então, a gente tem que fazer uma subtração entre 360 menos 332,5 e obter o ângulo. Aí, no caso, vai ser 27,5, certo? Então tá, então aqui vocês têm a informação que vocês precisam relativa a pezinho 1, 2 e 3. E aqui em cima vocês têm a informação relativa ao ângulo entre o seu fio e a horizontal, nos dois casos, o fio e a horizontal. Esse daqui é o resultado que a gente obteve na configuração 1. Nós fizemos mais duas configurações de equilíbrio estático de forças. A segunda configuração está aqui representada. Então, nós temos o valor do pezinho 1. Tá aqui o pezinho 1. O pezinho 2 é o pezinho central. E o pezinho 3 é esse pezinho aqui da direita. Então, nós temos os três pesos medidos. São as informações que a gente precisa para poder resolver e determinar nossa força resultante, para determinar a força resultante do sistema. Então aqui nós temos também as medidas de ângulo. Esse ângulo aqui, novamente, é o ângulo que o pezinho 2 faz com 1 e esse de cá, você tem que fazer a subtração 360 menos esse ângulo aí, é o que o pezinho 2 faz com o pezinho 3. Vocês observem que agora a gente teve uma troca de papéis. Então antes a gente tinha um ângulo grande aqui e um ângulo pequeno do outro lado. Então agora a gente inverteu. Temos um ângulo pequeno desse lado e um ângulo maior ali com o pezinho 3 e o 2, entre o pezinho 3 e o 2. Então essa é a segunda configuração. Tá? Vocês vão, se quiserem, fiquem à vontade para tirar as informações aqui e fazerem suas próprias análises. E nós temos mais uma configuração que também foi analisada com base naqueles experimentos que nós fizemos e nas filmagens que nós realizamos. Então aqui nós temos pezinho 1, aqui no meio pezinho 2 e pezinho 3. Observem que as medidas são praticamente as mesmas, porque nós colocamos pesos iguais mesmo em cada um dos pontos. E esse daqui é o ângulo que o 1 faz com o 2, pezinho 1 faz com o pezinho 2. E esse daqui é o ângulo que o pezinho 2 faz com o pezinho 3. 360 menos 329,5. Depois de coletar todos os dados, a gente já pode partir para a análise de resultados. Então, nós vamos agora novamente entrar no software. Eu tenho aqui o software de tratamento de dados, esse é o Kaleido, vocês já conhecem. E aqui nós temos uma tabela que foi criada extraindo as informações daquelas imagens que vocês observaram anteriormente. Então, a gente tem a montagem, qual foi a montagem 1, 2 e 3, o pezinho 1, o pezinho 2, o pezinho 3 e as incertezas relativas a cada um dos pezinhos. Beta e alfa. Quem que é beta e quem que é alfa? Beta é o ângulo que o pezinho 1 faz com o pezinho 2. E o alfa, que o pezinho 2 faz com o pezinho 3, tá?
eu vou mostrar para vocês um esquema da montagem do experimento com a definição de cada um desses ângulos. Então, como sempre, a gente tem uma análise em termos de teoria, né? Uma análise teórica do que acontece no experimento. Aqui é uma representação de todas as forças principais do nosso experimento. Não são todas que tem no seu problema, mas vão ser as principais. Estamos no equilíbrio estático de forças, então a gente precisa de uma compensação de forças, teoricamente falando. Nós podemos fazer algumas considerações para poder trabalhar nesse problema. Primeira consideração: nosso fio ele vai ter massa desprezível e ele vai ser inextensível, ele não pode esticar e a massa dele é negligenciável em relação às demais massas do nosso sistema. Nossas roldanas terão um atrito desprezível, certo? Então, nós não analisaremos torque causando aceleração angular nessas roldanas. E nossos bloquinhos serão aí corpos rígidos. O nó é necessariamente a junção aí entre esses três fios, esse fio 1, esse fio 2 e esse fio 3. Então, como nós estamos com fios inextensíveis e nós estamos desprezando a força de atrito entre as roldanas e o fio, ou seja, simplesmente o papel das roldanas ali é mudar a orientação da força. Então, nós teremos que ', tração T1 terá o mesmo valor que essa outra tração T1'. T3 terá o mesmo valor que a T3'. E T2 que T2'. E nos corpos que estão dependurados, como eles estão em equilíbrio estático, T3 terá o mesmo módulo que P3, T2 terá o mesmo módulo que P2 e T1 terá o mesmo módulo que P1. A alfa será o ângulo entre a horizontal e T3', e beta será o ângulo entre a horizontal e T1'. Lembrando que o módulo de T1 é P1 e o módulo de T3 é P3. E T2 tem o mesmo módulo que P2. Nesse experimento, aqui como foi representado, nós vamos analisar o nó. Esse nó aqui, que corresponde à junção entre a cordinha 1, 3 e 2. E nós vamos analisar a força resultante atuando neste nó. Como nós estamos em um sistema de equilíbrio estático, teoricamente a força resultante atuando sobre este nó deveria dar zero. Então, nós analisaremos, fazemos o somatório dos vetores, né? Nós analisaremos essa premissa de esse resultado ser nulo. E existem dois métodos para a gente fazer essa soma vetorial. Então, um método é você considera um sistema de coordenadas, usualmente é o cartesiano, bidimensional, nosso problema é bidimensional, e você vai fazer análise de componentes de força. Então você vai decompor as forças T1', T3', T2 não precisa, porque já está ao longo da vertical, a gente vai determinar justamente ali um eixo, e vamos fazer a soma das componentes em relação a cada um dos eixos coordenados. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é nós fazermos uma soma direta entre os vetores T1 e T3, usando aí a lei dos cossenos para a gente fazer essa soma e determinando o ângulo entre o vetor resultante e a horizontal. E aí a gente compara com T2'. Então, para a primeira análise, nós vamos ter uma decomposição vetorial, e isso quer dizer que nós vamos fazer a decomposição de T3' em uma T3' X e uma T3' Y. E as componentes nós vamos determinar através da relação entre cosseno e seno. Por quê? Porque no momento em que fazemos as projeções em cada um dos eixos coordenados, essas projeções, essa linha aqui que eu fiz vertical, ela forma 90 graus com o eixo X, e essa linha aqui que eu fiz horizontal forma 90 graus com o eixo Y. Isso caracteriza a formação de um triângulo retângulo entre T3', a componente Y e a componente X. Então a gente vai usar relações trigonométricas do triângulo retângulo para poder determinar as componentes. E a gente faz isso para T3', e a gente faz isso para T1' também. Então nós vamos ter a componente T'3y, T' 3x, T'1y, T'1x. E aí depois que a gente faz as componentes, a gente retira os vetores originais, a gente só fica com as componentes. E no final das contas, o que nós vamos querer fazer é
somar T1' com T3' e observar se esse resultado de T1' com T3' é igual em módulo ao valor de T2'. Ou seja, aqui é P2, né, em módulo, e esse daqui T1' é o P1 vezes, aqui no caso vai ser o seno de beta, e o T3' vai ser o P3 vezes o seno de alfa. E a gente também vai comparar as componentes horizontais. Nós vamos ver se T1' vai ter mesmo valor que T3'. Então aqui estão as perguntas. T'13y, que corresponde a T'1y mais T'3y, vai ser igual ao módulo de T2'? E T1x' vai ter o mesmo valor que T3'x? Então, ou seja, as componentes ao longo da horizontal vão ter mesmo valor e as componentes ao longo da vertical, no caso, as componentes de 1 e 3y somadas vão ter o mesmo valor que T2'? E aí a gente faz isso utilizando as equações, né? Então a gente escreve T'13y, que é a soma de T1' mais T3', como sendo essa igualdade aqui. Só que toda a equação ela vai ter que ter também uma incerteza, então a gente calcula também a incerteza. A incerteza é calculada através da propagação de erro dessa função aqui. E o mesmo é feito com as componentes horizontais. Então, T1x é tanto, T3x é tanto, e as incertezas de cada uma também. Então, depois que você tiver todas essas equações, você já pode voltar para o Kaleida e começar a fazer sua análise. Então, você vai usar essas equações e vai comparar esse resultado aqui, T1'y' com T2', onde T2' é o P2, né? Então tá, então vamos lá. Aqui eu já fiz essa conta, T1'y tá aqui, então 1,28, tudo é em newton, certo? Os ângulos são em graus. Toma cuidado porque vocês precisam utilizar radiano em muitos softwares. Nesse daqui, por exemplo, é preciso usar radianos. Então, 1,28, 1,36, 0,792. E as incertezas em y estão aqui. Se vocês moverem mais, vocês vão ter os valores em x de 1 e em x de 3. O gráfico que eu fiz foi esse, ó. Em azul, nós temos T1'y. Aqui, em azul, quadradinho azul. E a barra de erro também tá nele. E P2, que é o valor central ali, ou seja, lembrando, a nossa comparação é essa, ó. Esses dois somados, que corresponde a T1'y, que é o que eu coloquei lá, tem que ser igual a esse daqui para a soma vetorial desses dois dar zero. Então, vamos voltar lá. Então, observem aqui dentro da barra de erro, o P2 e o T1'y são iguais e as barras de erro não são grandes, as barras de erro são pequenas. Experimentalmente, um resultado condizente com o que é desejado teoricamente. Então, nossa força resultante da nossa configuração, no caso das três configurações, né, porque essa daqui é a montagem 1, essa daqui é a montagem 2 e essa daqui é a montagem 3, como corresponde aqui, ó, 1, 2 e 3. Estão bastante condizentes dentro das barras de erro com o resultado teórico esperado. E aqui também estão as componentes x, então T1x e T3x. Essas duas aqui tem que ser iguais, só que no caso em módulo, né? Porque as orientações delas são contrárias. E aqui embaixo nós temos essa informação, ó, em verdinho nós temos T1x e em cinza nós temos T3x. E as barras de erro estão aqui também. Então, note que os três valores também de cada uma das montagens coincidem. Existe uma outra metodologia que a gente pode utilizar também para poder analisar esse sistema de equilíbrio estático de forças, que no caso é a soma utilizando a regra do paralelogramo. Então, a regra do paralelogramo
nada mais é do que a formação de um paralelogramo com os seus vetores. Então você vai projetar vetores ali idênticos aos originais que você tem e vai formar com eles um paralelogramo, e a soma de T3' com T1' será um vetor que partirá da origem entre os dois e vai se finalizar no final das duas projeções. Então esse vetor aqui é o vetor resultante da soma de 1 com 3, certo? Note que aqui, entre T1' e T3 e a força resultante, nós temos um triângulo sendo formado. Aqui também, entre T3' e a outra projeção, que é T1', nós temos um outro triângulo formado. Então tá, analisando esse sistema, nós teremos que esse gama vai corresponder à soma de beta com alfa. Isso é facilmente observado se vocês colocarem a orientação de T3' na horizontal e colocar o alfa aqui desse lado de cá. Agora, a gente pode usar a lei dos cossenos para determinar o valor da força resultante 1,3, porque a gente tem T1 e a gente tem T3. Então, essa expressão aqui embaixo é a expressão para a lei dos cossenos na nossa situação. Nós teremos, então, as seguintes equações. A lei dos cossenos, para determinar a força resultante 1,3, e a propagação de erro da força resultante determinada através da lei dos cossenos. Então, essa equação aqui é grande, mas ela é bem simples. Então, o valor de T1 é incerteza de T1, o valor de T3 é incerteza de T3, e assim sucessivamente. Cosseno de alfa mais beta, seno de alfa mais beta, incerteza na medida de alfa mais beta. Nada demais. E somente o valor da força não é o suficiente para poder a gente determinar um vetor por completo. Então, sempre que a gente determina um vetor, a gente tem duas abordagens. Então, uma delas é a decomposição vetorial, que você utiliza o sistema de coordenadas que você quiser, no caso cartesiano que a gente usou aqui. E a outra forma de determinar um vetor é pelo norma dele ou módulo dele e o ângulo que ele faz com a horizontal. Então tem duas formas de você descrever um vetor. Um é pela norma ou valor e o ângulo com a horizontal. Então aqui a gente determinou somente o valor, a norma. Então a gente precisa também determinar qual que é o ângulo que esse vetor faz com a horizontal. Porque ele pode ter o valor igual a T2', mas se o ângulo dele não for de 90 graus, quer dizer que esse vetor ele tem uma determinada inclinação com a horizontal. E aí, essa inclinação não é 90 graus. E aí, a gente não vai poder fazer uma análise direta entre a norma desse vetor força resultante 1,3 com o T2'. E aí a gente vai ter que voltar para a decomposição vetorial. Mas nesse caso aqui vai coincidir, já que a gente está trabalhando com uma situação de equilíbrio estático. Então, olha só. O que falta então? Falta a gente determinar quem que é delta, no caso aqui delta não é gama não, é delta mais beta. Então, para isso, a gente vai determinar quem que é delta primeiro e depois a gente vai somar esse delta com beta e tirar a incerteza. Então, a gente já tem o valor da força resultante 1,3, que é a soma vetorial do vetor T1' com T3'. Falta, então, só o ângulo. A gente deseja que seja o mais próximo de 90 possível. Então, a gente vai usar uma outra lei dos cossenos, só que agora a gente está focando nesse ângulo delta aqui, não é mais no gama. Então a gente vai usar T1', a força resultante 1,3 e T3. Então tá aqui, ó, T3' ao quadrado, que é esse valor aqui, que é a T3', é igual a T1' ao quadrado mais a força resultante 1,3 ao quadrado menos 2 vezes T1, força resultante 1,3 vezes o cosseno de gama. Então aqui embaixo tem a expressão pro gama não, cosseno de delta. Aqui embaixo a gente tem a expressão para o delta. Então o delta vai ser o arco cujo cosseno não é 1 sobre cosseno. Isso aqui é a função inversa do cosseno, tá bom? Então é o arco cujo cosseno
é igual a essa coisaiada toda entre parênteses aqui. E a propagação de erro tá aqui, certo? Então, a derivada do arco cosseno é 1 sobre, o arco cosseno de x é 1 sobre a raiz de 1 menos o x ao quadrado. E tudo que tem aqui dentro é a derivada do x. Beleza. Então, a gente já pode voltar e construir nossa análise em termos de módulo ou norma e de ângulo. Então, aqui a gente tem a mesma montagem, os mesmos dados, os mesmos ângulos, só que a gente vai fazer por outra abordagem, que é de força resultante, calculada pela regra do paralelogramo, que no caso é utilizando a lei dos cossenos. Então a gente tem beta, alfa, todas as informações que a gente já tinha na tabela anterior, só que agora a gente tem a informação da força resultante 1,3 e a incerteza da força resultante 1,3. Então, voltando aqui, a força resultante 1,3 é, no caso, a raiz desse termo todo aqui. Não tá aqui. Então, você vai levar esse termo todo aqui a meio, você vai ter o valor da força resultante 1,3. E aqui você vai ter a propagação de erro. Então, esses dados aqui, força resultante 1,3 e erro da força resultante 1,3, foram calculados através dessas duas equações aqui. E o delta foi calculado utilizando aquela equação aqui, no caso essa equação aqui, arco cosseno dessa estrutura toda aqui, somado com beta. Então essa coluna aqui foi o delta calculado por aquele valor lá, mais o beta. Então observem que dá 88, 95 e 90. E que bom, está extremamente próximo de 90. Mas agora eu preciso saber se a incerteza vai cobrir o 90. Porque esse aqui deu exatamente 90, mas esse aqui deu 95, esse aqui deu 88, né? Então 88 até 90, 2. 95 até 90 tem que tirar 5. Então a gente vai ter que calcular também a incerteza, mas tem que ser a incerteza do delta mais o beta. Então a incerteza do delta tá aqui, calculada através de propagação de erro. E a incerteza do beta é essa própria incerteza que a gente tem aqui. Tudo bem? Então nós temos uma incerteza calculando através da propagação de erro a de delta e somando a de beta. Nós temos essas incertezas aqui, ó, 21, 18 e 27. Então, sim, essas incertezas são grandes, mas elas cobrem os valores que nós temos aqui. Mesmo os valores não sendo muito diferentes, essa incerteza está mostrando que os valores estão dentro do que a gente esperava, que é 90. Então, a regra do paralelogramo está aqui, a força resultante. E a comparação da força resultante com o P2, o D aqui no caso é P2, esse P2 aqui, ó, 1,27, 1,28 e 0,78. Então, novamente, nós temos valores muito próximos, coincidentes até. E, por fim, nós temos o gráfico do ângulo. Então, o nosso ideal seria o 90 e os valores estão bem próximos de 90. Então, sim, nós temos duas abordagens e as duas abordagens são equivalentes para poder determinar, para poder analisar o nosso sistema de equilíbrio estático e comparar o resultado experimental com o resultado teórico. Então, teoricamente, esses valores deveriam ser iguais em módulo e esse ângulo aqui deveria dar 90. Aqui, teoricamente, por componentes, né, esses valores aqui deveriam ser iguais e esses aqui de baixo também. Então, nós conseguimos mostrar aí que os nossos resultados estão de acordo com o que era esperado teoricamente. Algumas coisas têm que ser analisadas em termos desse experimento. A primeira delas é que, como vocês observaram, a medida do ângulo direto com o transferidor não dá muito certo. Então, o ideal é nós termos um dispositivo para medida angular que tenha os raios coincidentes com o fio. Ou usar um aplicativo, como nós utilizamos. Nós temos que tomar muito cuidado com força de atrito. Então, sempre dar umas batidinhas nas laterais para poder
vencer a força de atrito estático máximo das nossas roldanas e fazer com que o nosso dispositivo encontre ou busque a situação de equilíbrio com o menor atrito possível. Esse material vai ser disponibilizado, está sendo disponibilizado no site, né, do Laboratório Virtual de Física, e também estará disponível na plataforma YouTube.